Olá, meus amigos, muito bom dia. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua casa e na sua família. Hoje eu quero chamar a sua atenção para alguns episódios da vida de Jesus em relação a algumas pessoas com as quais ele fez contato. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que em quase todos os casos, quando Jesus encontrou uma pessoa, essa pessoa estava passando por um quadro muito complicado. Ou seja, a situação que essas pessoas estavam era uma situação bastante complicada. Vou dar alguns exemplos. Quando Jesus encontrou aquele leproso, ele estava num estágio terminal. A sua doença era terminal. Dentro de poucos dias, o homem leproso poderia morrer. Jesus o encontrou assim. O outro caso que eu quero mencionar é o caso daquela mulher que foi apanhada em adultério e levada aos pés de Jesus. Veja, o encontro dela com Jesus foi numa situação bastante adversa e bastante complicada. Aquela outra mulher que tinha uma hemorragia, ela teve um encontro com Jesus e Jesus a tocou num contexto em que ela estava muito enferma. Eu poderia citar também o cego. Jesus o encontrou e aquele homem estava exatamente 100% cego. Um outro caso que eu poderia mencionar para você é o caso daquele homem possesso no cemitério. Jesus o encontrou exatamente numa situação muito complicada espiritualmente. Poderia falar de Nicodemos, que estava perdido, de Zaqueu, que tinha problemas e que estava envolvido até com um certo tipo de corrupção. Tudo isso nos ensina uma grande lição. A lição é a seguinte: você, eu, qualquer ser humano pode ir a Jesus do jeito que nós nos encontramos. Se você tem problemas, vá a Jesus com seus problemas. Se você tem vícios, vá a Jesus com seus vícios. Se você tem medo, vá a Jesus com seus medos. Se você tem algum tipo de problema, seja ele espiritual, familiar, conjugal, físico, financeiro, seja qual for, vá a Jesus a si mesmo com os seus problemas. Porque o mesmo Jesus que tocou naquelas pessoas que eu mencionei e as curou, e as purificou, e as transformou, é o mesmo Jesus que está hoje do seu lado. Ele pode tocar em você, ele pode purificar você, ele pode renovar você, e ele pode dar a você uma nova chance, uma nova vida, uma nova oportunidade. Sim, ele pode escrever sua história de novo. Deus te abençoe, creia nisso e vá em frente em nome de Jesus. Amém.